Fala galera, voltamos e dessa vez vamos falar um pouco acerca da cultura, né, dos aspectos culturais do medievo. No primeiro vídeo eu falei acerca de alguns aspectos importantes para a compreensão do fim da Idade Média. E nesse daqui iremos refletir principalmente sobre o papel, a influência da igreja, né? Desde o iniciozinho estamos falando o quanto a igreja ela está inserida dentro desse contexto da Idade Média, tanto é que na Idade Moderna, por conta dessa relação entre igreja e Estado muito forte durante o período medieval, né, a Idade Moderna ela vai acabar transformando esse período no chamado Idade das Trevas. E a gente percebe que de fato não tem ligação alguma, tendo em vista que esse também foi um período de efervescência cultural. Pensando a partir da ideia de igreja, né, que é tão contestada e ela é tão incisiva dentro desse contexto, é importante a gente refletir o seguinte: quando se fala da cultura medieval, a igreja ela está completamente inserida dentro desse contexto, tá? É a maior instituição do período, logo, sendo a maior instituição do período, né? Ela vai representar grande parte de todos os valores que foram difundidos nesse período. Sendo assim, a igreja ela vai procurar absorver elementos de tradições distintas, de forma que pudesse pacificar as comunidades em nome de Cristo. Então, ela vai pegar uma série de tradições pagãs e vai acabar transformando em uma forma de promover uma pacificação. Entretanto, aquilo que não poderia ser absorvido pela igreja era considerado heresia, né? Aquilo que viesse, que não viesse de encontro ao que os papas pregavam era considerado heresia. Entretanto, a gente precisa criar desvincular as heresias do início do século XII e XIII e as heresias da Baixa Idade Média. Então, observe, essas heresias do século XII e XIII são aquelas mais conhecidas, né? Que vão acusar aquelas pessoas que desviaram do caminho, aquelas pessoas que vão, aqueles grupos, né, que vão sair pregando abertamente contra a igreja. Então, essas pessoas, elas passarão, né, pelo Tribunal da Inquisição. Esse Tribunal da Inquisição foi criado pela Igreja Católica, né, se tornou uma das grandes armas da igreja, no sentido de tentar conter o avanço daquilo que eles consideravam heresia. Galera, é o seguinte, heresia vai significar, né, uma palavra grega que significa escolha. Ou seja, quem eram considerados hereges? Aqueles que escolhiam outra digamos, outros dogmas e outras doutrinas para além daquilo que a igreja pregava, ou seja, outras crenças para além do que a igreja pregava. E de que forma funcionavam esses tribunais, certo? Esses tribunais, eles funcionavam com base em denúncias anônimas. Também eles utilizavam muito o uso, né, dos castigos, da tortura física. Práticas comuns, elas eram muito utilizadas nos tribunais leigos e era considerada uma forma de extrair a verdade. Então, observe, essas pessoas, né, através de uma denúncia anônima, ela era levada para esses tribunais e nesses tribunais elas eram torturadas fisicamente e a partir daí buscava-se a ideia de uma verdade, né, extrair a verdade. Essas pessoas, depois de muito tempo presa, né, depois de terem falado aquilo que até mesmo não haviam cometido, aplicavam nelas um castigo ainda maior, de acordo com a heresia. Mas também nesse período contava, né, o grau de arrependimento do réu. Se ele se arrependesse daquilo que ele cometeu, que é contrário ao que a igreja prega, a punição seria um pouco menor, digamos assim. Essas penitências, galera, elas poderiam ser multas. Também era comum ter a excomunhão. Havia também aqueles que chegavam à morte, né? E uma das formas muito comuns de matar esses hereges era através do estrangulamento, era também através da queima em fogueiras, né? Várias mulheres foram acusadas de bruxa por esses tribunais, e a gente já viu a própria Joana d'Arc, ela foi uma dessas. Então, observem a forma que esse tribunal tratava aqueles que não iam de encontro ao que a igreja pregava, a crença da igreja, e só que, observe, mesmo com tudo isso, tá? O que é que a igreja fala? O que é que a igreja, de que forma a igreja se comportava? A igreja, ela tinha uma postura de dizer, olha, não matamos ninguém, tá? Uma vez que esses daí foram entregues, né, essas pessoas foram entregues para execução e essa execução foi feita pelo próprio Estado. Ou seja,
a igreja acabava não sendo culpada por cometer esses atos contra essas pessoas, mas quem era culpado era o Estado, já que era o Estado que fazia essa execução. Então essa aí é uma das características heresias, né, dessas heresias no século XII e XIII. Já as heresias na Baixa Idade Média, ela vem de cunho popular, então ela já está pautada, né, em uma nova ética, em uma instituição eclesiástica, ou seja, o cristianismo ele já está vigente ali na Idade Média, então já muda a forma de ação. Tá? Isso aí são características importantes. Entretanto, galera, a gente não pode apenas limitar a cultura da Idade Média, a cultura que está relacionada à igreja, mesmo a igreja sendo a grande, né, instituição do período. Nesse período também, a gente vai ter alguns historiadores vão apontar, né, alguns pesquisadores apontam que é na Baixa Idade Média, né, nesse período, que a gente vai ter o nascimento do Ocidente, ou seja, no período medieval é que o Ocidente vai nascer. Há também que levar em consideração que uma série de questões relativas ao nacionalismo perpassa esse período. Outras questões que também perpassam esse período é exatamente as línguas, né? A diversidade linguística que a Europa vai passar vai ser algo proveniente desse período, tendo em vista o número de invasões que vão acontecer de diversos grupos por parte ali da Europa Ocidental. Então, esse período ele é marcado por uma série, né, de atributos culturais necessários para a compreensão, para que a gente compreenda a Idade Média contestando as nuances que criaram, né, e que a sustentaram na ideia de um período das trevas, né, de um período marcado pela escuridão. Galera, é nesse período que a gente vai ter o nascimento também das universidades. Essas universidades elas foram organizadas de forma hierárquica, ou seja, envolvendo apenas os mestres e os aprendizes. Os métodos utilizados dentro dessas universidades eram os métodos escolásticos, ou seja, um método pautado no argumento da autoridade, né? Composto por um discurso racional, lógico, um discurso da autoridade, ou seja, conferia um caráter de verdade ao ensinamento universitário. Então, o ensinamento universitário ele já condiz com uma verdade. Sendo assim, não vai haver uma necessidade de uma prova real, ou seja, uma afirmação para aquele conhecimento. Tá? Esse foi o método que ele é produto de uma teologia. E essa teologia vai procurar sistematizar, conciliar fé e razão. Essa teologia ela foi praticada, né? Ela é produto dos estudos do Santo Tomás de Aquino. Ele vai escrever uma obra, tá? Essa obra Suma Teológica, e dentro dessa obra ele vai sinalizar que a razão nada mais é do que um atributo humano conferido por Deus em seu desejo de que o homem o reconhecesse. Ou seja, nesse sentido, galera, o que a gente precisa entender? A razão ela não vai negar a fé, mas vai confirmar por meio, né? A razão confirma por meio de um entendimento lógico o desencadeamento das ideias. Ou seja, a fé e a razão estão ali no mesmo bloco. Esse é um pensamento, galera, que está muito próximo, né? Que foi desenvolvido a partir das ideias do Aristóteles, né? E Aristóteles lá, esse pensador grego, ele vai ver no mundo material a possibilidade, né, de acesso ao conhecimento, diferente do Platão, que também era um filósofo. Platão ele vai dizer o seguinte: para que a gente consiga chegar à ideia de conhecimento, é preciso que a gente aparte, né, desse mundo material. É preciso que a gente encontre a verdade no mundo inteligível, ou seja, a gente precisa fugir desse mundo das aparências. Então essa é exatamente a forma de pensar do Tomás de Aquino, que vai influenciar as universidades do período e os métodos aplicados dentro dessas universidades. Nesse contexto, galera, os estudos universitários eles estão pautados, né? Que foram tutelados pela igreja, eles vão abarcar diversas áreas, como a gramática, a retórica, a matemática, em especial a aritmética, a astronomia e a geometria, além da especialização, né, das especializações em direito, medicina e teologia. A gente não pode separar
a criação das universidades do período, né, desse período de desenvolvimento urbano comercial, tendo em vista que a Idade Média passou por um renascimento, né, um renascimento urbano, um renascimento comercial, e o desenvolvimento intelectual ele está centrado dentro desse período, ele está completamente incutido dentro desse desenvolvimento. Tá? Então, essa daí é uma característica. Na literatura, a gente vai ter uma literatura não religiosa, então a gente tem uma preocupação com as questões terrenas, né? A questão das ideias, então a gente tem as relações humanas intrínsecas aí. Há uma integração entre a questão da espiritualidade e o prazer no mundo material. Essa literatura ela está subdividida em dois blocos, né, que são as canções de gesta e o trovadorismo. As canções de gestas elas vão focar nos feitos dos militares e o trovadorismo já são as questões relacionadas ao amor, cortesã, a amizade, a ironia e o escárnio, né? O escárnio nada mais é que uma provocação àquelas pessoas que têm, aquelas pessoas importantes da vida pública ou até mesmo as pessoas comuns ali do cotidiano, né? É uma espécie de provocação. Então essa é a marca da literatura. E por fim, a gente não pode deixar de falar da questão da arquitetura, né? A arquitetura romântica e a gótica. A romântica ela vai nascer ali dentro do contexto da Alta Idade Média, e nesse contexto da Alta Idade Média é um período de diversas invasões, e por conta disso, né, a arquitetura ela expressa essa ideia de insegurança, esse espírito de insegurança. Essas invasões que ocorreram na Europa, principalmente pelos Vikings e os sarracenas ali entre os séculos 9 e 10, são reflexo da estrutura arquitetônica do período. Se vocês observarem aí na imagem, eu trago uma catedral, a Catedral de Girona, tá? Essa catedral ela tá na Espanha e ela vai expressar de fato essa realidade. Tendo em vista que são construções com aspectos de fortaleza, ou seja, ela é mais robusta, ela é maciça, ela não tem muitas aberturas, ou seja, não possui muitas janelas, as paredes são grossas, tem pouca luminosidade, ela é feita toda numa horizontalidade, ou seja, tudo isso no sentido, galera, de proteção, né? Ela vai refletir esse período marcado principalmente pela violência e pela insegurança. E aí, quando a gente tem na Baixa Idade Média a arquitetura gótica, a gente vai ter uma nova forma de pensar essa arte, né? A arquitetura gótica ela já vem em um contexto do renascimento urbano, o renascimento comercial. Então, essa arquitetura ela vai ser expressada principalmente nas catedrais. Se vocês observarem as catedrais, elas trazem esse marco. Uma das principais são os arcos, que são esses arcos ogival, assim, mais pontudos, enfim. E a gente também tem uma grande influência dos vitrais bizantinos, que é um tanto quanto diferente, galera, se vocês observarem, da arquitetura romântica. Na arquitetura romântica, os arcos, eles vêm inteiros, e esses arcos são inspirados na ideia, na arquitetura romana. Já aqui na arquitetura gótica, a gente tem uma inspiração mais ali para a cultura, né, para a arte bizantina, principalmente por conta dos vitrais. Essas catedrais elas já trazem, né, algo mais sofisticado, os monumentos eles já trazem uma questão mais, digamos que uma religiosidade coletiva, tendo em vista que as relações humanas elas tinham mudado, então as pessoas se juntavam para poder compor, para poder construir essas catedrais, né? Algumas dessas catedrais levavam 70 até 90 anos para serem construídas. Então aí a gente percebe uma maior leveza, uma luminosidade. Então a gente consegue perceber que esse estilo mais vertical ele traz essa ideia da luminosidade, ou seja, o cristão quando ele vai entrar em uma catedral gótica, ele vai ser inundado pela luz, tá? Então essa luminosidade, essa luz celeste, ela vai estar exatamente penetrando, né, trazendo leveza ao cristão. Então a gente consegue perceber as diferenças da arquitetura na Alta e na Baixa Idade Média. E eu acho que é isso, galera. Finalizamos aqui mais um conteúdo. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me procurar. E no mais, respeito à nossa história. Forte abraço.